Fala galera do Zona de Comando, vamos terminar aqui a análise profunda de Conspiracy Take the Crown com as 12 míticas que nós temos no set e a gente fecha então a análise profunda para podermos passar para o top 10 cards de Commander Mesão de Conspiracy Take the Crown para Commander Mesão. Começando aqui com a primeira mítica, que é o Avatar da Mágoa. É uma criatura de 8 manas, cara pra dedéu, 6/5, com uma habilidade ativada interessante, que é vira, destrói a criatura alvo, ela não pode ser regenerada. Ou seja, uma belíssima de uma habilidade ativada que impõe muito respeito no mesão, né? E além disso, essa criatura, ela tem Fear, então ela só pode ser bloqueada por criaturas da mesma cor, né, pretas, ou pode ser bloqueada por criaturas artefatos. Então, é ótimo. Só que 6/5 por 8 manas, aí é complicado. Para melhorar um pouco essa questão, essa condição, tem um texto lá que diz: se tiver 10 ou mais cards de criatura em todos os cemitérios, e isso é ótimo que não é só o seu, em todos os cemitérios, aí o Avatar da Mágoa vai custar simplesmente mana preto e mana preto. Aí aquele número 6 ali cai fora. Então, isso muda consideravelmente a utilidade dessa carta a partir do momento em que a gente está falando de um Commander mesão, né? Porque a facilidade com que Avatar da Mágoa vai poder ser feito é absurdamente maior, né? A facilidade é maior. E um bicho 6/5 com Fear e com habilidade ativada de muito respeito por 2 manas pretas pode me colocar isso em qualquer momento para mim, porque tô lá, assino embaixo, tô ali, quero também. Avatar da Mágoa para Commander Mesão ganha uma relevância que em nenhum outro lugar ela vai ganhar, né? No X1, por exemplo, Avatar da Mágoa é uma carta bem pior, né? No Commander Mesão é um pequeno de um fenômenozinho. Muito legal essa carta, obviamente. E já vê jogo, vai continuar vendo. Avatar da Mágoa, carta super consolidada, muito boa. Segunda mítica que nós temos aqui é Berserk. Berserk é ok, assim, é uma carta cara. Se você tirar isso num booster, você tem a certeza que você tirou. Eu não sei se é a carta mais cara de Conspiracy Take the Crown, não sei se é, mas é fatalmente uma das mais, tá? De Conspiracy Take the Crown. E é uma carta, porque é uma carta que basicamente ela joga outros formatos consolidados, se eu não me engano, ela joga no Infect do Legacy, então ela tem um preço meio altinho. E é uma carta para você usar em combate, né, antes do dano, tá? É uma instantânea e você só pode usar ela nesse momento. A criatura vai receber atropelar e ela vai receber mais X mais 0 até o final do turno, sendo X o poder. Tá? E aí, na etapa final, você vai destruir aquela criatura que você pampou, tá? Isso, então, como eu disse, joga formatos mais competitivos, porque basicamente o que você quer fazer com Berserk é dar aquele ataque final, né? O Infect com atropelar garante que isso eu tô ainda falando do Legacy, garante que o dano vai passar, e vai passar em forma de Infect, o que é substancialmente melhor. Então isso tem um valor muito maior fora do Commander Mesão do que necessariamente no Commander Mesão. Normalmente você usa isso para aquele ataque final, aquele ataque que vai resolver o jogo, ou quase resolver o jogo, e Commander Mesão não tem como você resolver o jogo, né, só com uma instantânea que vai pampar uma criatura única sua, tá? Quando você tem 3, 4 oponentes. Então, tirando essa carta, num booster, por exemplo, da vida, tem muito mais valor você passar essa carta para frente e fazer um caixa para poder investir no seu Commander do que colocar isso aqui no seu próprio Commander, tá? Sem dúvida alguma. É uma carta excelente, mas ela é muito menos valorosa no Commander Mesão, tá?
O Daret é o Planinauta novo, né, que saiu aí em Conspiracy, e ele é um Rakdos, né, por 3 mana ele entra com lealdade 3, e ele tem uma habilidade +1 interessante, você vai largar um token. Esse token ele só defende, ele não ataca, né, ele é tipo uma muralha lá, sei lá, um wall, né, mas é uma criatura artefato, e isso se torna muito interessante, tá, o fato dela ser uma criatura artefato. Porque primeiro que o Daret, então, largando um token lá, ele acaba, não 100% das vezes, e nem sempre, mas ele acaba meio que se protegendo, né? Largando uma criatura na frente para poder bloquear possíveis ataques ao Daret, né? Agora, tem uma utilidade muito mais interessante o fato dessa criatura, que ele mesmo faz, ser uma criatura artefato, por causa da segunda habilidade do Daret, que é o -1, você pode sacrificar um artefato, e se você fizer isso, você vai destruir a criatura ou o artefato alvo. Aí você tem uma habilidade absurdamente forte para um Commander mesão, que é uma remoção pontual de criatura ou de artefato, né? O que é ótimo, e não é condicional, né? Assim, no sentido de criaturas não pretas, é criatura ou artefato, e você destrói sacrificando um artefato seu. Como ele mesmo faz o token, ele mesmo produz a bala que vai dar o tiro num artefato ou numa criatura do inimigo, né, do seu oponente. Excelente essa habilidade também, esse -1 do Daret, né? E o -6 é ainda mais devastador, porque você vai escolher um artefato que esteja num cemitério ou um artefato que esteja em jogo. Tá? E aí você vai dar alvo nesse artefato que esteja no cemitério ou que esteja em jogo. E aí, dando alvo, quando essa habilidade resolve, você vai colocar 3 cópias no campo de batalha, sob seu controle, obviamente, que sejam cópias daquele artefato. 3 tokens que são cópias desse artefato que você escolheu. Esteja ele no campo de batalha, esteja ele no cemitério. E copiar 3 artefatos é absurdamente forte, né? Seja você copiando um artefato para poder rampar, para poder gerar mana, tipo uma Lotus Engalanada da vida, e fazer 3 cópias dela, seja aquele artefato que normalmente é um artefato próximo de uma condição de vitória ou uma condição de vitória, né? Um artefato com trigger de entrada no campo de batalha, você vai se beneficiar muito disso. Um artefato que tem algum grande efeito global, né, quando ele está em jogo, você ter 3 cópias daquilo é absurdo. Enfim, esse -6 aí do Daret, ele tem um potencial embutido nele muito forte, obviamente, porque é condicional, vai depender do que está em jogo, vai depender do que está no cemitério, mas ainda assim é uma belíssima de uma habilidade, né? Escolher um artefato lá e copiar 3 vezes é lindo demais. Então, a grosso modo, o Daret é um belo de um Planinauta, que para o Commander mesão é bom demais, as habilidades todas dele, são relevantes, e certamente nos seus decks Rakdos ou mais, né, ou 3 cores ou 4 cores, ele vai ver jogo, porque ele é muito bom, esse Daret. Gostei bastante dele, e é um belíssimo de um Planinauta. Expropriate é uma carta que merece a nossa atenção aqui, porque ela traz a mecânica de Council's Dilemma, e é uma carta minimamente idiota, se você for analisar bem, pelo custo. Obviamente que o custo dela tem que ser alto, porque o efeito é muito mais do que alto, né? Então, por 9 mana, você vai castar lá um feitiço e a galera vai votar. Começando por você, né? A galera vai votar tempo ou dinheiro. Para cada voto que for para tempo, você vai fazer um turno extra. Para cada voto que for dinheiro, você vai escolher uma permanente que aquele cara que votou dinheiro que ele tenha, e você vai ganhar o controle dela. Permanente. Eu posso olhar para o Planinauta do cara, posso olhar para a criatura, posso olhar para artefato, encantamento, terreno, se eu quiser. Eu olho para o que eu quiser e eu vou ganhar controle daquilo. E aí, obviamente, eu exilo esse feitiço, porque esse feitiço já, uma vez resolvido, uma vez só, ele já faz estrago o suficiente. Então, basicamente, você escolhe, ou eu vou pegar uma permanente sua e eu vou escolher, ou você vai me dar um turno extra. E, de qualquer forma, você tá fudido, porque não tem opção boa aqui, não tem opção menos pior. Ou eu faço turno extra, ou eu roubo uma permanente sua. De qualquer forma,
para o jogador que faz esse feitiço, ele tá ganhando sempre. Para o jogador que toma esse feitiço, ele tá se fudendo sempre. Então, Expropriate é um feitiço. Obviamente que mas são 9 manas para fazer. São, e tem que ser. Porque para ter esse efeito aí, amigo, isso tem que ser caro mesmo. Agora, faz uma vez para você ver se já não faz estrago isso aqui. Expropriate é um feitiço bem idiota e certamente, mas sem sombra nenhuma de dúvida, é o feitiço que traz a mecânica Council's Dilemma mais roubada em Conspiracy to Take the Crown. Para variar, é azul. Kaya, Ghost Assassin é uma Planinauta Orzhov que entra por 4 manas com lealdade 5. Lealdade lá em cima, né? E aí ela tem uma habilidade que é 0, você vai exilar ela, a Planinauta, ou você vai exilar uma outra criatura alvo, sua ou de um oponente. E aí você vai devolver aquele card para o campo de batalha, sob controle do dono dele, né? No começo da sua próxima manutenção. E aí você vai perder 2 pontos de vida, tá? É uma habilidade bem interessante, eu gosto dessa habilidade da Kaya, porque se você tiver com ela, se ela entrar em jogo e você começar a diminuir ela, por causa das outras habilidades, uma hora ela vai estar com a lealdade baixa. E aí você pode fazer essa 0, exilar ela mesma e ela volta para jogo. Quando ela voltar para jogo na próxima manutenção, ela vai voltar com os mesmos marcadores originais, ou seja, ela vai voltar com a lealdade 5. Então ela vai, vamos supor, vamos dizer assim, ela vai resetando ela mesma, né? Ou então, se você quiser, você pode ter como alvo aquela criatura do seu oponente, por exemplo, que tá com um monte de marcador +1/+1, você exila aquele bicho lá, você fala, exila isso aí, na próxima manutenção, você vai devolver pro seu campo de batalha esse bicho teu, só que aí ele entra sem os marcadores, tá? Então, por exemplo, você pode usar para esse motivo, né? Tem N formas de você usar, isso eu acho uma habilidade bacana sim, porque minimamente, se você não tiver alvo em outras criaturas, ela vai resetando ela mesma, a Kaya, né? E por que você precisa resetá-la? Porque a próxima habilidade é -1. Então, -1, cada oponente perde 2 de vida e você ganha 2 de vida. Cada oponente, vocês já sabem que eu adoro esse pedaço de texto, né? Muito melhor do que o oponente alvo. Então, cada um perde 2 aí, eu vou ganhar 2 de vida. Isso é bacana. Não é absurdamente forte, mas é bacana. Mas eu já falei isso e torno a repetir, o preto tem encantamentos que dizem que toda vez que o oponente perde vida, você ganha vida, né? Então você pode fazer isso. E também tem encantamento que diz que toda vez que você ganha vida, os oponentes perdem vida. Então você pode turbinar essa habilidade aí da Kaya, esse -1, se você tiver encantamentos certos, né, sinérgicos no campo de batalha, aí vira uma habilidade extremamente forte. Mas a grosso modo é uma habilidade simplesmente ok, razoávelzinha, né? O -2 já é melhor, já é bem melhor, porque cada oponente vai descartar um card e você vai comprar um card. Então aí você tem uma vantagem muito bacana, é 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, né? Você vai comprar um card e cada oponente seu vai descartar. Isso tem muito valor agregado. Então aí já tem uma valia muito maior do que o -1 dela, né? Então assim, a grosso modo ela é uma Planinauta estupidamente forte? Não. Ela é uma Planinauta excelente? Eu também acho que não. Mas ela é uma Planinauta boa. É uma Planinauta boa sim. Não tem como dizer que ela é uma Planinauta ruim. Leovold, olha quem tá aí. É uma criatura Sultai 3 manas 3/3 lendário, né? Ou seja, temos em Leovold um potencial general, né? Então o general nas cores certas, né? Ali não tem mana genérica, nada, é tudo sultaizinho, bonitinho, e ele é um 3/3. E aí, quando ele tá em jogo, vamos ver o que ele faz, né? Cada oponente não pode comprar mais do que um card em cada turno, tá? Você pode, os oponentes não. Não afeta você, afeta os oponentes. Já gostei. O oponente não poder comprar mais do que um card, para alguns decks, ele vai afetar muito, assim, muito mesmo. Porque tem muito deck que usa bastante máquina de draw, né, de compra de cards, e aí isso vai ser anulado. Então isso é muito legal. E aí toda vez que você, ou uma permanente que você controla, se tornar alvo de mágica ou habilidade do oponente,
você aí vai aproveitar e vai comprar um card também. Isso também é muito, mas muito bom mesmo, porque se você se tornar alvo, se uma permanente sua se tornar alvo, você vai comprando card, você vai enchendo tua mão. Então ele é um bicho Sultai extremamente imponente, esse Leovold, porque ele entra cedo em jogo, já começa a afetar o jogo logo cedo. Acho difícil você querer usá-lo para combater, ele não tem um corpo muito relevante, e ele em combate vai acabar morrendo na maioria das vezes, então ele é basicamente para te dar acesso às cores, Sultai, o Leovold, e basicamente porque o efeito dele uma vez em jogo é muito forte, né? Então eu gosto do Leovold, eu acho ele um belíssimo General Sultai, e eu acho até que ele é um general mais interessante para Commander X1 do que para Commander Mesão, tá? Eu acho, essa é a minha opinião, mas é óbvio que a gente vai vê-lo em Commander Mesão também, porque ele é muito bom, é um belíssimo no General Sultai e uma adição sensacional para quem gosta das cores, né? Excelente, as cores são fortes, dá para montar um Commander bem forte com o Leovold, sem sombra de dúvidas, muito boa. Anjo de Platina dispensa comentários, porque e sempre foi, né, uma carta extremamente forte para Commander. Ponto. Não é uma carta nova, né? É uma carta já que teve algumas tiragens. Então é uma carta que a gente já conhece muito bem. É mais para... É um bicho que você faz em jogo mais pelo efeito dele do que pelo corpo, né? Porque 7 mana é caro, é bastante coisa para um corpo 4/4. Agora, o efeito é que você não pode perder o jogo, seus oponentes não podem ganhar. Então, um anjo de platina na sua mesa, se você tiver formas de protegê-lo, se você tiver uma situação favorável no seu campo de batalha, que você sabe que o anjo de platina não vai ser facilmente removido, pronto, você não é que você ganhou o jogo, mas você está com o terreno totalmente preparado para você ganhar. Porque você não pode perder, seus oponentes não podem ganhar também, né? Então ele é uma peça assim absurda de um caminho aí para uma vitória sólida. E por ser uma criatura artefato incolor, obviamente, então ela serve em qualquer deck que quiser usar Anjo de Platina, né? Uma carta pelo efeito muito forte, não pelo corpo, mas pelo efeito, e que uma belíssima de uma criatura para o Commander Mesão, né? Já vi isso rodando em muitos decks, sim, sem dúvida. Agora, tem que saber usar Anjo de Platina, não dá pra ficar descendo só quando você tem 7 mana, já desce lá, porque isso obviamente vai ser alvo, né? Isso a galera vai querer remover de jogo. Então, desça o Anjo de Platina à medida naquele momento em que você sabe que você tem controle sobre a situação, em que você sabe que você tem formas de protegê-la. Aí ela se torna uma criatura extremamente valiosa, né? Excelente mesmo. A Rainha Marquesa, que dá todo o nosso flavor do Conspiracy Take the Crown, é uma rainha que vem, é uma criatura lendária, Mardu, que vem com 3 cores interessantes, piores do que Sultai, eu diria. Isso tá certo que isso é muito pessoal, mas eu ainda acho Sultai, a cor para Commander Mesão, melhor, mas bem melhor do que Mardu, mas ainda assim Mardu é uma combinação bacana para uma general 4 manas 3/3, que tem ímpeto e toque mortífero. Toque mortífero é sempre muito bom, né? É minimamente uma habilidade de muito respeito. E ímpeto é legal também. Quando ela entra em jogo, você se torna um monarca. Então, ela te dá aquele emblema que te possibilita comprar card, certo? E normalmente é o seguinte, quando você ganha um monarca, tem uma habilidade que você só se beneficia dela quando você é um monarca. Aqui é o contrário. Na sua manutenção, se um oponente seu for um monarca, que ele tiver roubado a coroa de você, aí você vai ganhar um token preto, né, de assassino com ímpeto e com toque mortífero no jogo. A ideia com esse token, e aí o flavor veio disso, é que esse token, por ele ter toque mortífero e ímpeto, a ideia é que ele ataque e o oponente decida não bloquear, porque aí você se torna um monarca e aí você recupera a coroa para você. Essa é meio que o flavor por trás dessa habilidade, de você ser o monarca sempre, né? E se alguém for um monarca, você vai ganhar um assassino para você com ímpeto e death touch para buscar ao máximo tirar a coroa daquele usurpador, né? Então a Rainha Marquesa, ela é bem bacana, sim, é uma bela de uma criatura lendária, uma excelente general.
Mas eu ainda não vi listas de Commander mesão com ela para poder dizer se ela tem um potencial fortíssimo ou não. Como eu destaquei, eu prefiro as cores do Leovaldi. Eu acho Sultai melhor do que Mardu, mas aí se alguém quiser arriscar no comentário, mandar para mim alguma lista aí de Queen Marquesa, de Commander mesão, ou algum link para alguma lista que de repente me faça... Não vou dizer mudar de ideia, mas me faça ver com outros olhos essa questão de Sultai ser infinitamente não, mas superior... caramba, não tô achando a palavra. Não tô achando a palavra. Enfim, o que eu quis dizer é que o Leovold no Sultai é bem superior, achei, substancialmente superior a um Mardu. Aí você coloca um link aí na descrição, põe alguma lista, eu vou dar uma olhada para ver se esse substancialmente ele se perde, né? Ele não é mais verdade. Não sei. De qualquer forma, ela é bem interessante, né? A Rainha Marquesa é uma bela adição numa criatura lendária. Bom, vamos dar uma olhada no Sanctum Prelate, que é um 3 manas 2/2. Quando ele entra no campo de batalha, você vai escolher um número. E aí, o interessante é que ele vai proibir, dependendo do número que você escolher, que mágicas que não sejam de criatura, com aquele custo de mana convertido do número que você escolher, ele vai proibir que essas mágicas sejam feitas. Então é interessante. O bicho, obviamente que ele não vai acertar tudo, né? Você vai escolher lá, o número 4, ninguém vai poder fazer mágica que não seja de criatura, só criatura vai poder ser feita na curva 4, o resto não vai poder ser feito. E aí o resto inclui tudo, né? Encantamento, artefato, mágica instantânea, feitiço, plenalta, tudo daquele número não vai poder ser feito, só criatura. Então isso é interessante, porque isso vai acabar ferrando algumas mãos, né? E obviamente que você vai escolher um número que não vai afetar muito a sua mão ou o seu deck, né, a grosso modo. Ele é um bichinho bacana, né, eu gosto dele, mas eu ainda vejo ele com mais valor também em formatos mais competitivos no sentido de X1 mesmo, e não tanto no mesão, porque no mesão ele vai acabar não fazendo tanta diferença assim quanto ele faria se fosse um formato, se a gente estivesse falando de um Commander X1 ou de um outro formato X1, né? No mesão ele é menos relevante, sim. Selvala tem aí nela um outro potencial de general, já que ela é uma criatura lendária, 3 manas 2/3, que tem uma habilidade aí, o primeiro texto, que afeta todo mundo e não só você. Toda vez que uma outra criatura entra em jogo, o controlador vai poder comprar um card se o poder dessa criatura que está entrando em jogo for maior do que todos, né? O poder de todas as outras criaturas que estão em jogo. Então se você tem um monte de criatura 1/1 em jogo e ninguém tem nenhuma criatura 2/2, por exemplo, se entrar em jogo uma criatura 2/1, né, não precisa ser 2/2 necessariamente, aí o controlador que fez aquela criatura vai poder comprar um card, tá? Então é uma habilidade que acaba afetando a todos, não só você, então isso não é bom, tá? É bom quando é pra você, né? Quando você tá fazendo aquela mágica e tá comprando um card, senão não é bom pra você. Agora, a segunda habilidade dela já é muito interessante. Há um custo muito barato, que é uma mana verde só, você vai poder virar Selvala e adicionar X em qualquer combinação de cores. Então, excelente, né? Qualquer combinação de cores. A sua reserva de mana, sendo X o poder da maior criatura que você controla, né? Pega o poder da maior criatura que você controla. Então, vamos supor que você tem lá um bicho 4/4. É o mais forte que você tem em jogo. Você vai pagar por uma mana, você vai virar a Selvala e adicionar 4 manas de qualquer cor à sua reserva de mana. Essa habilidade ela é muito forte. E até imagino que seja por isso que eles tiveram que colocar alguma outra habilidade nela que acabe não sendo tão boa, não sendo boa só para você, acabe afetando todo mundo, para ela ter alguma desvantagem, porque essa habilidade dela, da segunda da Selvala, é muito forte. E em períodos mais tarde do jogo, né, no late game, que você tem lá a criatura 6/6, 7/7, sei lá, você vai poder adicionar 6 mana, 7 mana, pagando uma floresta lá e virando a Selvala.
Pô, isso é absurdamente forte, né? Absurdamente forte. Ela como general ainda, né? Você poder fazer ela a todo momento lá e poder se beneficiar dessa produção absurda de mana dela, com correção de cor, né? Se preciso for, é animal. Muito bom. Eu gosto dela, da Selvala, acho uma criatura muito forte, muito boa mesmo. Show and Tell é uma carta cara. Né? Ela entra junto com Berserk numa das cartas mais caras que Conspiracy Take the Crown trazem para você, se você resolver abrir um booster ou uma box aí da vida, abrir um Show and Tell. No Commander mesão, ela é uma carta que não joga em todo o deck. Aliás, pelo contrário, ela joga em pouquíssimos decks o Show and Tell, porque é uma carta um pouco complicada, né? Se você tá lá num mesão com 5, 6 jogadores e cada jogador vai poder colocar um artefato, criatura, encantamento ou terreno em jogo, né, por causa dessa sua uma mágica, você tá colocando alguma coisa em jogo que o seu oponente pode colocar uma bomba ainda maior e o outro do seu lado pode colocar uma bomba ainda maior. Então isso aqui, a grosso modo no Commander mesão, ele não é vantajoso jogar Show and Tell, a menos que você jogue com decks de caos, com decks de troll, né, de trollagem e tal, aí eu acho que é válido jogar Show and Tell. Agora, tirando isso, ele é um card que serve para formatos mais competitivos, o famoso X1, isso joga Legacy, tem decks temáticos de Legacy com base nessa carta Show and Tell. Em Commander mesão, isso é um tiro que pode sair muito pela culatra, mais vezes sim do que não. Então, cuidado aí com o Show and Tell. A grosso modo, eu diria que é uma carta para você fazer dinheiro, se você quiser. Vamos para a próxima e última, Tremores Subterrâneos. Um feitiço de mana vermelha mais X, e esse X vai fazer alguma coisa que a gente vai ver agora. Primeiro, esse X vai causar dano a cada criatura sem voar. Esse X vai ser o que você pagar. Se for 4 esse X ou mais, aí você vai, além de dar aquele dano a cada criatura sem voar, você vai também destruir todos os artefatos, se o X for 4 ou mais. E se o X eventualmente for 8 ou mais, além de fazer tudo isso, você vai colocar um token 8/8 de lagarto lá no seu campo de batalha. Então, basicamente é o seguinte, a ideia desse feitiço é ser uma remoção global para criaturas. Não todas, mas para a maioria. Por que eu digo não todas? Porque voador vai ficar em jogo. Então se tiver criatura que voa em jogo, ela vai continuar em jogo. Mas a ideia é dar X de dano em cada criatura, matar o máximo que você conseguir. E se o X for 4 ou mais, você vai, por tabela, destruir também, você vai levar embora todos os artefatos que estiverem em jogo. Se for 8 ou mais, você vai largar no seu campo de batalha ainda um 8/8. Então esse feitiço é muito legal, porque ele te dá versatilidade, o que eu gosto, que é uma remoção global que pode, se você quiser, também, se você acha, se for interessante para você, também destruir todos os artefatos, além da maioria das criaturas, menos os voadores. E se for 8 ou mais o X, então se você tiver mana suficiente para poder fazer tudo isso, você vai levar embora a mesa inteira quase, vai ficar lá só o voador e vai largar para você um token 8/8, o que não é nada mal. Então o Tremores Subterrâneos é uma carta muito boa para Commander mesão, sem dúvida. É uma remoção global do vermelho, que o vermelho às vezes não tem, porque destruir artefato é uma coisa que não é muito comum de feitiço vermelho. O feitiço normalmente dá dano mesmo, é dano direto. Principalmente esses manas vermelhas mais X significam X de dano, né? Ter esse valor agregado aí de destruir artefato é excelente, e ter esse valor agregado também de possivelmente poder fazer um token 8/8 é ainda melhor. Excelente remoção para Commander mesão nos Tremores Subterrâneos aí no vermelho, e isso com certeza a gente vai ver jogo em Commander mesão em decks que se utilizem desta cor, certo? Muito legal essa carta. E com isso a gente conclui as míticas raras de Conspiracy Take the Crown. Vamos para o próximo vídeo, que vem no dia seguinte. Ele vem trazendo o top 10, as melhores cartas de Conspiracy para Commander mesão. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.